De volta com o Varejo em Foco e é hora da entrevista aqui do nosso programa. Hoje a gente vai fazer um varejo daqueles que a gente gosta, aquelas leituras econômicas, quando a gente pega os números, pega as projeções, pega aquilo que o mercado tem falado, tanto em nível Brasil, nacional, e aí vai fazendo aquele funil, Mato Grosso, Rondonópolis, enfim. A gente gosta de quebrar a cabeça e de fazer programas com essa cara, com esse estilo, com essa pegada. Hoje a gente vai falar muito no nosso programa de inflação, porque agora, recente, saiu uma projeção publicada no mais recente Boletim Focus, só para quem está em casa contextualizar, é uma publicação do Banco Central, que trouxe o que a gente chama de retração, ou seja, queda da inflação, passando de 6% nesse ano, né, de 6% para 5,42%. Esse é o gancho, não só sobre isso que a gente vai falar, mas é o gancho porque foi um número muito comemorado pelo mercado, pelos mais otimistas, do ponto de vista da retomada da economia, da retomada do crescimento econômico brasileiro, e aí já entra nesse contexto também a redução dos juros para intensificar o consumo, enfim, as coisas voltando à sua normalidade. Mas é claro que também tem o contraponto. Aqueles que enxergam os números sobre uma outra ótica, e aí essa outra ótica é a dos números reais, os dados oficiais, que não necessariamente condizem com estes dessas projeções. Bom, já falei demais, eu vou apresentar os nossos convidados aqui. Pela primeira vez a gente vai fazer com dois convidados assim, à distância. E quem conversa com a gente, aqui primeiramente a professora doutora em macroeconomia, Aniela Carrara, especialista na área, e também o diretor da Solução Estratégica, Alisson Ribas. Os dois já são de casa, já participaram muitas vezes com a gente do nosso Varejo em Foco, mas hoje estão, por motivos de força maior, online, à distância. Então vamos lá, vamos fazer esse bate-papo. Primeiro, obrigado, Aniela, obrigado, Alisson, por pararem um pouquinho para receber a gente. Sei que está corrida, né? A Anélia está em Sorocaba, o Alisson está lá em Cáceres, rodando e rodando muito. Então, obrigado por vocês terem parado para falar com a gente. Aniela, eu queria começar contigo, numa leitura mais geral, o cenário nacional do ponto de vista da economia está melhorando, está melhor do que no começo do ano, por exemplo. E já emendo uma outra pergunta sobre essa projeção, essa retração da inflação que o Boletim Focus apontou. A que se deve isso? Qual é o motivador, quer dizer, qual é o combustível para essa retração? Obrigado mais uma vez, viu? Obrigada eu pelo convite. De fato, né? Hoje em dia nós temos um ambiente de maior confiança e perspectivas melhores a respeito, principalmente do nível inflacionário, né? Então, conseguimos observar que as expectativas dos agentes, como você bem colocou, mensurada pelo Boletim Focus, aponta para isso, né? Então, aponta para uma tendência de desinflação. Então, desinflação significa que continuamos, claro, com algum nível inflacionário, porém, esse nível ali menor em relação sempre aos períodos passados. Então, em relação à sua primeira pergunta, sim, estamos em um ambiente econômico, de modo geral, para além da questão da inflação, melhor do que estávamos, por exemplo, no ano passado, ou até mesmo em relação ao começo do ano, quando se tinha ainda algumas incertezas, né? E em relação especificamente à inflação, né, o que tem auxiliado bastante também, nós observarmos tendência de queda dos níveis de preço, é o ambiente internacional, né? Porque, querendo ou não, o ambiente internacional está um pouco mais estabilizado. Então, tinha-se ali uma perspectiva de um processo de redução de produtos internos de grandes economias, grandes níveis inflacionários de economias como os Estados Unidos, economias da União Europeia, e temos percebido que os indicadores começam a se estabilizar nesses países. Então, o ambiente internacional também ajuda, de modo em que a gente observa a taxa de câmbio caindo, isso também contribui para reduzir o nível de inflação. A gente observa o preço internacionais das commodities também em patamares estáveis, o que acaba também contribuindo para o nosso nível nacional, nosso nível interno de preço. Então, é uma conjunção de fatores, tanto internos quanto externos, que fazem com que a gente observe, né, uma queda
queda lenta, claro, né? Poderia ser um pouquinho mais rápida, mas ainda assim uma queda lenta do nível de preços e, claro, uma perspectiva futura de estabilidade e de, quem sabe, fechar o ano dentro da meta estipulada. Nós estamos dentro de um regime de metas de inflação que compreende, né, o cumprimento de uma meta estabelecida, a meta para este ano é de 3,25, com 1,5 para mais, 1,5 para menos. Então, a perspectiva que se tem hoje, pelo menos, é de que consigamos cumprir a meta depois de 2 anos descumprindo, né? Então, são boas perspectivas. Os números mostram aqui, para quem está em casa, a informação que faltou na abertura do programa, agora em junho, o indicador bateu 3,9 em 12 meses, no acumulado dos 12 meses. Daqui a pouco eu vou fazer o contraponto, Aniela, com esses dados oficiais, enfim, com a visão dos mais pessimistas. Mas são números para a gente comemorar? Com cautela, sim, né? Então, temos boas perspectivas, né? As expectativas dos agentes que o Boletim Focus capta é justamente aquilo que imaginam os grandes players, os grandes agentes econômicos que respondem a um questionário semanalmente. Então, temos boas perspectivas. Claro que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a economia ela é extremamente dinâmica, então, algum evento externo, ou seja, internacional, pode impactar. Questões nacionais também podem impactar, né? Penso que posteriormente falaremos um pouco dos preços dos combustíveis, né? Então, essa é ainda um ponto de interrogação a ser respondido, quanto que as novas decisões a respeito dos preços dos combustíveis e os impostos relacionados a eles podem impactar em maior ou menor grau no nível inflacionário, falando especificamente da inflação. Então, a gente pode sim ficar ali com uma ideia, uma perspectiva positiva, porém com cautela por conta justamente da dinâmica da economia e das coisas mudarem com uma rapidez bastante grande, né? Então, sempre com cautela. É isso, Alisson, quero trazer você para a nossa conversa e eu gosto sempre de bater papo contigo para falar da realidade, especialmente de Mato Grosso. Você roda muito o estado, não à toa você está aí em Cáceres agora, rodando, prestando as suas consultorias. Quero que você faça um apanhado geral para a gente daquilo que você tem sentido, das suas andanças, a leitura econômica que se faz. A Aniela falou muito sobre estabilidade, tanto externa quanto interna. E nesse ponto o Mato Grosso é uma ilha ou a gente acompanha esse movimento de estabilidade? O que você acha, hein? Olá, Robson, olá, Aniela, olá a todos que nos acompanham, né? Em mais um bate-papo interessante que é o varejo, né? Vamos lá. O que eu percebo é que após um ano, digamos assim, turbulento, muito pela questão política somada aos problemas que nós já tínhamos econômicos, da retomada pós-pandemia, do impacto da guerra, o Mato Grosso aproveitou e surfou um pouco acima dos demais numa onda assim de crescimento e, digamos assim, de criação de riqueza. Então, quando você anda pelo estado, independente do que estava acontecendo fora do Brasil ou aqui dentro mesmo, a gente tem uma realidade totalmente diferente. Já o ano de 2023, ele começa com um impacto muito grande da queda do preço das commodities, então a gente vinha surfando no preço aí muito acima, o que trazia a impressão de que, nossa, agora o Mato Grosso, né, pode pensar em inúmeras possibilidades, porque realmente estava muito interessante. O que eu percebo agora é que essa ilha a gente continua tendo no estado, então um crescimento ainda muito interessante das grandes cidades que trabalham com agro, mas sobre um processo de mudança. Nós temos agora o desenvolvimento dessas economias, o que é muito interessante, começa a ter uma atração de profissionais mais qualificados, gerar mais renda, e a percepção da distribuição de dinheiro também começa a ficar mais comum de se ver em algumas cidades que não era tão perceptível por ser muito dependente do agro. Então, nós temos para o Mato Grosso, como sempre, perspectivas excelentes, né? Nós estamos, sim, no melhor lugar hoje, eu particularmente defino assim como o melhor lugar para se viver hoje no Brasil, quiçá aí pensando em economia, me arrisco a dizer que em lugares semelhantes, o melhor estado para se viver a nível global, mas com melhorias muito interessantes acontecendo e um desenvolvimento econômico aqui regional
com uma integração agora assim, muito mais ampla, que traz para a gente as melhores perspectivas. Então, se você está no Mato Grosso, se qualifique. Se você está no Mato Grosso, tenha, sim, esperança de dias melhores, porque se tem algo para acontecer, provavelmente vai acontecer aqui, onde nós temos conectado, então, a nossa produção, uma cadeia global que já funciona muito bem, o nosso agro tende a ficar cada vez mais lucrativo, e nós temos a tendência de, no estado, termos ainda o desenvolvimento muito grande na parte de serviços e industrial, porque nós temos ainda muitos grandes mercados que podem aumentar aí o valor agregado dos produtos do estado. Ô, Alisson, deixa eu te perguntar uma outra coisa para a gente já ir para o segundo bloco. A gente fala em Mato Grosso, é claro que a gente fala muito do agro. O governo agora recentemente falou em investimento recorde para o Plano Safra, isso é um tema para um outro programa. Mas o que eu quero puxar aqui na sua percepção, o nosso agronegócio está mais calmo do ponto de vista da estabilidade econômica, política, depois de toda a turbulência que foi da transição do ano passado para esse ano, os produtores estão mais calmos ou não? Então, a gente precisa sempre lembrar que sempre que há uma troca política, há sempre uma visão apocalíptica e uma visão extremamente otimista. E quando ocorre, nenhuma das duas se concretiza. Então, aquele de que o mundo iria acabar ou aquela de que agora o agro ia ser isso, aquilo, nunca foi e nunca se concretizará. O que ocorre agora? Ocorre que o agro percebeu que um dia após o outro, como sempre foi, e a gente precisa trabalhar duro. As perspectivas são melhores no sentido de que a cadeia global está voltando a estar como era no momento antes da pandemia, o que traz para a gente, novamente, aquela perspectiva de atendimento global, cada vez mais mercados, e trazendo para a questão interna um olhar sobre a produtividade. Então, o agro estava num caminho de implementação de gestão e aumento da produtividade que estava trazendo para a soja mato-grossense, o milho mato-grossense e demais commodities, um nível concorrencial muito difícil de ser acompanhado por outras economias, mesmo que a China produza lá, mesmo que os Estados Unidos venha, nós estamos num caminho e parece-me voltarmos a essa ótica agora, que é o quê? O agro precisa sobreviver, precisa ter lucro, precisa crescer, independente do que nós enfrentamos de desafio, seja político, seja econômico, seja da infraestrutura em geral, custo Brasil, a gente tem que passar por cima disso tudo, e o pensamento é esse. Então, independente do que ocorra, apesar da visão política sempre se chocar com o nosso dia a dia, apesar, né, de tudo que ocorreu, a perspectiva do agro é sim de melhora, um aumento da produtividade. Claro que há sim um certo, digamos assim, uma certa chateação com a queda dos preços, mas isso já era esperado, era para ocorrer. O que precisamos agora é termos, além da queda, obviamente, do preço da venda, que seja acompanhado pela queda dos preços dos insumos, o que, volta a dizer, vai trazer a gente de novo para um jogo do qual, no nível de produtividade, o Mato Grosso é imbatível. Muito bem. Um bom primeiro bloco, uma boa introdução, abertura dos nossos convidados. O Alisson e a Aniela vão continuar com a gente no próximo bloco. Ainda tem muita coisa para a gente trazer nesse funil econômico, global, nacional, estadual e também rondonopolitano. O Varejo em Foco vai para um rápido intervalo e a gente volta já. De volta com o Varejo em Foco, dando continuidade à nossa entrevista, essa nossa leitura econômica, aqui com dois feras na área, o Alisson Ribas, diretor das Soluções Estratégicas, e a professora Aniela Carrara, doutora em macroeconomia. Os dois conversam com a gente assim, à distância, mas já são de casa. Aniela, vou abrir o segundo bloco contigo. Falamos sobre influências externas, um clima de estabilidade em nível global, reflete também, claro, aqui dentro do nosso Brasil. O Alisson falou uma coisa
que é um sentimento do agro, mas que trago de modo geral, que é aquele um dia após o outro, o entendimento é esse de que a gente precisa de fato trabalhar. Quero correr no nosso papo para trazer também a questão dos combustíveis. É certo que essa redução no preço dos combustíveis, todos os episódios recentes, tem impacto nessa redução desses números que a gente falou no início, essa retração da inflação. Ocorre que os combustíveis já tendem a voltar a subir, porque os estados já estão querendo ICMS de novo, já está mudando a alíquota, a arrecadação de novo. Enfim, baixa de um lado, aumenta do outro. Para onde é que a gente vai nessa história? Pois é, essa é a grande pergunta, né? Qual o movimento prevalecerá? Né? Porque recentemente a Petrobras ela mudou a política de preço dos combustíveis derivados do petróleo. Isso acaba incidindo principalmente para a gasolina e para o diesel, que são extremamente relevantes para a nossa economia, já que utilizamos o modal rodoviário para transportar grande parte ou boa parte dos nossos produtos. Né? Então, com a mudança dessa política, a Petrobras ela diz que vai seguir muito mais o mercado nacional, os custos de produção, bem como ali as concorrentes que ela tem enquanto refino de petróleo, porque no Brasil, em algumas regiões, a Petrobras ela tem empresas concorrentes. Né? Então, este é um lado, então deixamos de seguir diretamente e de perto o que acontece no mercado internacional. Claro, o mercado internacional vai continuar interferindo, né, influenciando o preço aqui, mas não como era com a política anterior de paridade de preços internacionais, o que acabava gerando uma volatilidade, ou seja, uma movimentação muito grande dos preços. Né? Então, nós temos desse lado uma nova política que, a priori, inicialmente, nos faz pensar que possa, eventualmente, reduzir os preços dos combustíveis. Agora, por outro lado, como você bem colocou, nós temos a questão dos impostos. Então, nós estamos com um processo de recomposição dos impostos federais que foram retirados ou zerados o ano passado. Né? Então, por exemplo, o CID, ele vai ficar zerado só até o dia 30 de junho. Posteriormente, precisaremos observar como ele será recomposto. Né? E também temos a questão do ICMS, que foi definido pelo STF, uma nova forma de tributação deste imposto. Né? Então, nós temos esse outro lado que, claro, estamos falando de impostos, então, obviamente, isso acaba acrescentando o preço dos combustíveis e gerando aí um aumento em algum nível. A grande pergunta é, qual desses lados vai prevalecer? A nova política da Petrobras ou essa recomposição e essas novas cobranças, né? Falando especificamente do ICMS? Nós não temos como afirmar, mesmo porque a Petrobras, por uma questão de estratégia, ela não divulga exatamente, né, como que ela compõe, como ela calcula essa nova política de preços. Né? Então, nós não sabemos mensurar em exato, né, o que vai prevalecer. Se de fato a Petrobras, à medida em que observa, né, essa recomposição de impostos, vai pesar mais nessa política e aí tentar equilibrar ou até mesmo reduzir o preço dos combustíveis, ou vai deixar essa movimentação trazida pelo acréscimo desses impostos e a recomposição de impostos federais, conforme eu coloquei. O que a gente consegue dizer é que o preço dos combustíveis tem extrema relevância no cálculo final da inflação. Né? Então, na eventualidade do preço dos combustíveis subirem, né, isso se reflete, claro, após alguns meses, nesse cálculo da inflação geral e vai, obviamente, em menor ou menor grau, refletir no produto final, ali no preço final do consumidor. Né? Então, é algo que devemos continuar prestando atenção, porque sim, contribui ou para aumentar ou para reduzir a inflação que chega ao consumidor. Mas, infelizmente, a gente não tem como dizer o que vai prevalecer. Né? Seria bom se conseguíssemos cravar. Né? Então, vai prevalecer uma redução de preços por conta da nova política. Infelizmente, a gente não consegue dizer isso, porém, é um ponto focal de interesse que devemos continuar observando. É isso. É a pergunta de milhões. Agora, nunca se falou tanto em PPI, em mudanças, enfim, como nesse ano, e, enfim, do ponto de vista do radar da sociedade, a gente já crava como algo positivo. Para onde que a gente vai, é difícil saber. Alisson, eu queria que você complementasse também essa questão dos combustíveis nesse ponto da mudança, da cobrança do ICMS. Quer dizer, antes cobrava-se pelo real, agora se cobra pelo litro. Foi isso que mudou e isso muda para melhor, muda para pior? Ou também não dá para saber, como a Aniela disse, vamos ter que esperar? Isso depende bastante, né? Depende
por exemplo, se eu tiver uma alta de combustíveis, o quanto que representaria cobrar pelo real, quanto que era em percentual, isso vai variar, vai depender da situação. O que, de fato, importa nesse momento é que, uma vez, se a gente tiver o aumento dos preços, isso vai impactar em cadeia. Então, nós teremos... em transporte, já é o maior gasto da cesta de consumo das famílias de baixa renda, nós vamos ter um impacto muito maior, e aí nós vamos ter um impacto também depois disseminado na parte de alimentação e tudo mais que a gente trabalha sobre o modal rodoviário. Então, o que é interessante a gente observar é que o Mato Grosso já possui preços altos comparado a outros estados, o que tira o poder de compra do consumidor. Nós já temos um déficit aqui habitacional que puxa o valor dos aluguéis acima do que é média nacional, então nós já temos uma perca em várias outras fontes, que nós já temos aqui preços acima do cenário nacional, e com o aumento dos transportes, o que faz ocorrer uma perca desse consumo, dessa família, que vai deixar de consumir outra coisa para poder pagar transporte, para poder gastar com transporte, o que em si é ruim para a economia mato-grossense, principalmente aí de cidades que estão mais afastadas, e aí tira o poder de crescimento delas através do consumo familiar. É isso, Anela. O Alisson falou sobre o preço que o mato-grossense está pagando. Quero trazer uma outra sigla para essa nossa conversa, o tal do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Parecem coisas separadas quando a gente pensa em inflação, combustíveis, mas a gente consegue colocar tudo no mesmo contexto. O contexto do impacto na vida do cidadão brasileiro e tudo mais. E aí eu trago os tais dados mais pessimistas, talvez, que não apontam uma redução, uma melhora tão significativa assim na vida do brasileiro. Você tem ali uma inflação reduzindo 0,5% ao ano numa projeção, mas pode ou não se confirmar. Por outro lado, você tem um IPCA que vai se manter, uma taxa de juros que depois a gente vai falar dela, que também está se mantendo em alta. Quer dizer, todo o contexto nos mostra o quanto é caro, o dia a dia do brasileiro é caro e tende a continuar assim. Pois é, né? O IPCA, ele é a nossa medida oficial de inflação, porém, é importante a gente dizer que ele é um indicador amplo, como o próprio nome diz. IPCA é Índice de Preços ao Consumidor Amplo, porque ele mensura, ele capta o preço para as famílias que recebem entre 1 e 40 salários mínimos. Então, é um grupo muito grande de pessoas e que, por óbvio, esse indicador ele não reflete exatamente o que acontece no dia a dia das famílias, principalmente daquelas famílias de renda mais baixa. Nós sabemos por diversas pesquisas que as famílias de renda mais baixa, elas acabam direcionando boa parte da sua renda para alimentação, para habitação, né? Pagamento de aluguel, como o Alisson muito bem colocou, e, por fim, transporte. Né? Então, são os gastos primordiais e para onde vai boa parte da renda das famílias que recebem até um salário mínimo ou um pouquinho mais do que isso. Né? Então, essa discrepância que eventualmente pode acontecer, os players, o Boletim Focus está observando uma queda no IPCA, que é o nosso indicador oficial de inflação, mas a pessoa ali de baixa renda vai no supermercado, faz ali os seus gastos do mês e não percebe isso. Então, primeira coisa é dizer que esse indicador que nós utilizamos é um indicador macro, um indicador que pega ali uma ideia geral. Né? Se os alimentos, se o aluguel e o preço dos transportes, principalmente combustíveis, né, que indiretamente também impactam o preço dos alimentos, continuarem subindo, por óbvio, as famílias de baixa renda sentirão, né, com um peso maior a inflação, mesmo que o indicador esteja apontando para uma queda. Né? Então, a gente tem essa relação por conta da natureza do indicador e do direcionamento de gastos que tradicionalmente as famílias de renda mais baixa têm. Então, se a gente for pensar ao longo deste ano, as perspectivas que nós temos, claro que, conforme eu disse, né, precisamos de cautela ao ficarmos muito otimistas em relação ao cenário macroeconômico, porque, claro, ele reflete de modo distinto, a depender do nível de renda das pessoas. Né? Então, a depender do que está subindo mais, porque o IPCA é composto de 9 grupos de produtos e serviços. Né? E aí, claro, o grupo de alimentação e bebidas, habitação e transporte são os grupos mais importantes para os que ganham menos. Então, quando os preços que fazem parte, né, os preços dos produtos e serviços que fazem parte desses grupos sobem, né,
e os demais podem até estar caindo, então, gastos com saúde. Gastos com saúde, por exemplo, grande parte disso é convênio médico, né? Então, planos particulares de saúde. As pessoas de baixa renda, muitas das vezes, não têm acesso, né? Então, se o preço desses planos está eventualmente caindo, ou o preço de qualquer produto que essas pessoas não acessam está caindo, o indicador vai apontar, porém, essas pessoas não vão sentir. Então, é importante ter essa perspectiva e observar, né? O preço que interessam a essas... A maior parte dos brasileiros se encaixam nessa faixa de renda, né? Então, será que os produtos e serviços que interessam a eles, de fato, vão ser reduzidos, né? Então, novamente, o preço dos combustíveis tem um papel importante porque ele entra diretamente no grupo de transportes e entra indiretamente no grupo de alimentação e bebidas, porque boa parte dos alimentos são transportados pelo modal rodoviário, né? Então, novamente, a cautela entra em cena, porque para ter alguma perspectiva até o final do ano e, de fato, observar se vai se concretizar para todos, né, uma queda do nível de preços, precisamos observar focalizado. Então, os grupos de produtos e serviços que mais interessam para boa parte do brasileiro, e de fato vai materializar um preço menor ou não, né? Então, nós temos sempre que fazer essa balança, né, do macro e depois do micro focalizado para a grande parte dos brasileiros que, infelizmente, se localizam nas faixas de renda mais baixa, né? Então, a gente tem essa discrepância e muito relacionado com a própria natureza do IPCA, né? Então, é um elemento importante a ser considerado. Muito bem, ó, essa resposta da professora Nela é esclarecedora. Por isso que você que nos assiste, a sociedade, do modo geral, ouve a gente falar dos números, poxa, tá baixando aqui, tá baixando ali, tá melhorando, mas quando eu vou no supermercado não tá baixando nada. É por conta disso aqui, é o índice de preços ao consumidor amplo. As nossas leituras vão continuar no próximo bloco, ainda vou trazer o Alisson para essa conversa também. A gente vai para um rápido intervalo, volta já. De volta com o Varejo em Foco, terceiro e último bloco do nosso programa, essa nossa leitura econômica. Como é bom, como é gostoso falar de economia, ainda mais com gente que entende do assunto. A professora Nela Carrara está aqui com a gente, doutora em macroeconomia, Alisson Ribas, economista, diretor das Soluções Estratégicas também, bate esse papo com a gente. Alisson, faltou você no bloco passado porque a gente ficou sem tempo. Eu quero atacar nesse terceiro bloco, nesse último bloco, a taxa de juros. Começando com o gancho do que o próprio governo tem sinalizado, de que esse é o momento de atacar a taxa de juros. Eu vou chegar lá, mas antes eu quero que você faça uma leitura também sobre a cidade de Rondonópolis, do ponto de vista econômico, para a gente afunilar bem a coisa. Claro que você está andando todo o estado, mas pelo que você conhece e vive dessa cidade nossa, onde a gente faz esse programa, esses números que a gente está falando são absolutamente positivos. Quando a gente traz para a geração de emprego, quando a gente traz para a volta da renda das pessoas, a volta do consumo, enfim, a volta da atividade da economia como um todo, Rondonópolis geralmente passa a margem de crise, né? Exatamente. Rondonópolis, para quem está acompanhando o desenvolvimento da cidade, para quem observa, é uma cidade realmente ímpar. E, assim, vamos começar analisando em que ponto nós estamos para poder falar dessa questão da redução de juros. Nós estamos saindo de um momento pós-pandemia, onde as empresas tiveram problemas muito sérios em manter a sua receita, muitas delas tiveram um aumento do endividamento aí, parcelamento de impostos e que estão impactando agora no caixa delas toda essa questão de acesso a crédito e também dos parcelamentos, ok? Ok. Então, beleza, uma vez que a gente observa isso, a gente entende que as empresas estão com a margem de lucro hoje, a margem líquida delas, quando ocorre ali, no mínimo, olhe lá se estão conseguindo manter. Então, isso vem sido um problema que a gente vem acompanhando, e o acesso a crédito servia e serve muitas vezes para, não só para ter um capital de giro, mas para desafogar um pouco esse caixa, fazer a quitação, antecipação de uma dívida, etc. Ok. Não acessando, nós estamos vendo que, mesmo quando eu tenho redução nos insumos, no custo dos insumos, as empresas não estão repassando isso.
Então, nós estamos tendo um cenário em que eu poderia ter um nível concorrencial maior, as empresas estarem brigando mais para atingir o mercado, aumentar a receita, mas isso não ocorre porque elas não conseguem, pelo nível de endividamento que elas possuem hoje. Elas não conseguem sair disso. Então, uma redução na taxa de juros vai ser interessante observar o quanto isso vai impactar para essas empresas que, a partir do momento em que a gente possui essa redução e o acesso a crédito, podem, nesse ponto, melhorar a sua estrutura. Entra aqui uma segunda questão. Não adianta trocar de valor fixo para percentual, o ICMS, não adianta trabalhar com aquelas medidas ali somente para inglês ver, que a gente vê muito no Brasil, que é somente para poder sanar aquele problema momentaneamente. Nós precisamos ter uma mudança estrutural, porque o que impacta muito é a nossa carga tributária e essa complexidade, o custo que eu tenho que ter dentro das empresas para manter aquela estrutura que ela segue, e muitas vezes, mesmo tendo uma retomada no faturamento, para quem é do Simples Nacional, eu aumentando meu faturamento, o percentual que é descontado de impostos aumenta e eu fico sem ter como concorrer. Aniela, da resposta do Alisson, de todo esse apanhado, muito, muito bacana que ele fez, um ponto que eu quero pegar é: não adianta baixar os custos, baixar a taxa, baixar nada se as empresas não repassam isso para o consumidor. Mais uma vez, nós estamos falando do impacto disso lá na ponta. E ainda somado a isso, eu quero voltar também ao que o próprio governo tem sinalizado. O governo já havia se manifestado no seguinte sentido, de que no Brasil não se justifica uma taxa Selic como a de hoje, em 13,75, porque em tese ela é para frear o consumo e o povo não está consumindo nada, então não faz sentido. E agora, mais recentemente, a equipe econômica do governo veio com uma frase nesse sentido, de que é hora de atacar a taxa de juros. Não parece que o Copom vai baixar por agora, não. E se baixar vai ser muito pouco no próximo semestre. Então eu queria entender um pouquinho sobre o seu ponto de vista, que momento que nós estamos vivendo. É bate-cabeça, baixa, não baixa, e aí? Bom, a tendência, né, que a própria inflação nos mostra, é que já cabe, sim, uma redução da nossa taxa básica de juros da Selic, porque, em primeira instância, ela é utilizada como instrumento para contenção da subida de preços. Então, dado que a gente já conversou que a tendência é de queda, um pouco lenta, mas de queda do nível geral de preços, mensurado pelo IPCA, então, claro que não há necessidade desse instrumento ser aplicado em níveis tão elevados quanto tem sido, né? Então, 13,75% ao ano para uma taxa básica de juros, né? Isso leva o Brasil a ser um dos países que tem uma taxa real de juros. O que é uma taxa real de juros? É a taxa de juros já deduzido a inflação do período, né? Então, o Brasil é um dos países em que a taxa real de juros é mais alta. Nós só estamos atrás, aqui pensando aqui no nosso continente, do México, né? Então, cabe sim uma redução da taxa básica de juros, a Selic. A tendência é que o Copom faça isso, né? Então, o Copom é o Comitê de Política Monetária que está dentro do Banco Central e que a cada 45 dias se reúne para decidir o que faz com a Selic, sempre olhando para a inflação, né? Então, por isso que não se justifica manter em patamares tão altos, porque a Selic, ela, entre aspas, corre atrás da inflação. Então, se a inflação não está subindo tanto mais, né, não há o porquê de ser mantida uma Selic elevada. A tendência é que o Copom, a partir do segundo semestre, ou seja, a partir da reunião de agosto, passe a reduzir lentamente a Selic, tanto é que as próprias perspectivas do Boletim Focus, que já foi citado hoje, é que fecha o ano a Selic em torno de 12%, que é ainda uma taxa bastante elevada. Então, o nosso contexto atual, ele cabe sim uma redução da taxa básica de juros, né? Claro que, né, conforme o Alisson muito bem colocou, entre a redução da taxa básica de juros e para que isso chegue para o agente produtor, para o agente consumidor, tem um caminho aí, né? O Banco Central, ele calcula que demora em média de 6 meses para que uma tomada de decisão do Copom chegue na ponta final. E esse chegue na ponta final não é na mesma proporção. Porque nós temos uma palavrinha aí no meio da história, uma palavrinha que é muito tradicional dentro do mercado de crédito, ou seja, para aquele produtor que deseja pegar um crédito para melhorar ali a sua produção, ou por uma pessoa física que deseja pegar ali um crédito para adquirir um imóvel, um carro, nós temos uma palavrinha que é o famoso spread bancário. Ou seja, né, é o custo que a instituição bancária ela coloca
para fornecer o empréstimo, o financiamento. Esse custo ele vai em cima, né? Ele toma como base a Selic e ele é acrescentado, ele é acrescido ali na Selic. Então, a grande questão da redução da Selic não chegar na ponta final, pelo menos uma parte disso tem a ver justamente com o processo bancário, ou seja, o spread, o custo deste empréstimo, medido pela instituição financeira. E aí tem diversos elementos. A instituição financeira ela precisa de lucro, né? Então ela vai jogar ali a partezinha do lucro dela. A instituição financeira ela calcula o risco do não pagamento. Então, quanto mais pessoas inadimplentes nós temos no país, maior o risco do não pagamento. Então, a instituição bancária ela coloca mais um pouquinho ali para garantir. Então, isso vai aumentando o spread e faz com que, em alguns casos, as pessoas lá na ponta final, seja pessoa física ou pessoa jurídica, ela não enxergue a redução da Selic que é tão falada, ou que será tão falada, né? Porque espera-se que essa redução venha só a partir da reunião de agosto, ela acaba não sentindo. Então, porque nós temos ali um caminho até essa Selic chegar nas pessoas. Então, por isso que a gente diz que as decisões do Copom e a definição da taxa Selic, ela é toda indireta, o efeito é indireto na economia. E essa é uma grande questão, né? Porque gera ali um ruído, e aí as pessoas ouvem na TV, reduziu a taxa básica, mas olha ali o seu financiamento, olha ali o seu empréstimo com uma taxa elevada. Então, a gente também tem que considerar esse processo do mercado de crédito, que é o famoso spread bancário, que traz, né, essa grande discrepância e, infelizmente, encarece. E, claro, isso acaba gerando um custo para o consumidor final, para o produtor. É isso, Alisson. O custo do dinheiro, Alisson. Você tem falado isso para quem você dá consultoria? Quer dizer, se for tomar um crédito, aguarda um pouquinho que vai valer a pena? É mais ou menos por aí? Com certeza. Eu uso, inclusive, o exemplo do Pronamp, que saiu, ainda tínhamos uma taxa Selic muito baixa, de um dígito apenas, então saiu tendo as taxas subsidiadas, então era um excelente negócio. Como mudou o cenário já no segundo ano, como os custos já aumentaram bastante dessa aquisição desse crédito, e agora como ele será diferente, ainda dependendo, né, do que será aprovado. Um outro ponto a se tratar o próprio agente econômico querer esse crédito, porque com uma perspectiva de não mudança do que a gente tem hoje de tributos, a gente fica tendo os mesmos problemas que a gente sempre teve, e a gente precisa entender que a nossa economia ela está ficando para trás no sentido em que não adianta apenas liberar dinheiro. Acho que dá para tirar desse nosso bate-papo aqui é que os números de fato nos apontam para um bom caminho, mas sem que a gente se iluda com esses números, evidentemente. Sempre pé no chão, sempre muita cautela, a palavra que a Aniela usou aqui muito ao longo da entrevista, sempre com muita cautela, e nós, enquanto sociedade, sempre buscando acompanhar esses números, acompanhar e ver o preço, o custo no nosso dia a dia, o custo de tudo mesmo, do supermercado ao posto de gasolina, à farmácia, enfim. Acompanhar os números e, claro, sendo otimista sempre, né? Sempre otimistas, é assim que a gente é. Agradecendo aqui a Aniela Carrara, agradecendo ao Alisson Ribas. A gente vai chegando ao final da edição de hoje do nosso programa, agradecendo também à TV Cidade Record pela abertura do espaço e a você aí pela sua audiência. O Varejo em Foco é um programa realizado e produzido pela CDL de Rondonópolis em parceria com os sites de notícia Primeira Hora e Agora MT. E a gente se vê, claro, na próxima semana.